Gente, eu queria começar pedindo desculpa pelo barulho, porque agora tá de madrugada e é o auge, assim, para os cachorros começarem a latir e interagir com os meus. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô cansada de fingir que tá tudo bem. Eu não consigo mais produzir conteúdos divertidos. Talvez eu me sinta mais aberta depois de fazer esse vídeo. Entretenimento, que eu sei que é uma coisa que vocês param mais pra assistir. Mas eu queria agora que vocês se deparassem com o momento, sabe? Com a realidade e parassem de fugir dela. Essa quarentena eu tenho me sentido muito parecida, assim, mentalmente, em relação às minhas emoções. Muito parecida com a minha viagem que eu fiz pra Djerba, Tunísia. E era um assunto que eu viria abordar aqui depois da viagem, mas eu acabei nem abordando porque passou e aí todo aquele peso passou junto. E eu acho que tem que ficar só as coisas boas mesmo e a experiência que vai contar. E tem coisas que fazem parte da minha história, da minha realidade, que não vai acrescentar ninguém saber, sabe? Acho que eu tenho muita coisa legal pra passar pra vocês, construtivas, através das emoções boas que eu tive. Mas me inspira a falar pra vocês, porque a situação em que a gente tá passando, em ter um monstrinho comandando o país, e essa sensação de prisão e limitação que a gente tá tendo que lidar, inspira muito a minha viagem, sabe? Eu acho que as coisas que a gente passa não é só pra esperar um momento, pelo contrário, eu acho que pra vida toda. Eu tinha comentado pra vocês que eu tava tirando de letra, mas isso não quer dizer que eu esteja bem, sabe? Todos os dias. Semana passada eu passei bem, assim, em crise. Essa semana eu já me levantei, tá sendo um dia que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Então esse é o momento em que eu tirei pra dar conselhos pra vocês, porque eu estou me sentindo bem. Isso não quer dizer que amanhã eu não possa me sentir um pouquinho mal. A gente tá pirando, mas é normal, entendeu? Faz parte. A gente tem que lidar com a nossa mente, sermos fortes. E não é porque você tem dias ruins que você não está sendo. Ser forte é você agir de acordo com uma pessoa forte. Não necessariamente você se sentir forte, sabe? Eu acho que é tudo com o tempo, é tudo gradativo. Quando você age como tal, logo você é, mas tem uma luta pra isso, sabe? Enfim, esse vídeo eu vim contar então um pouco da minha experiência pra vocês, mas não pra ficar, sei lá, dizendo que ela não foi boa e tudo mais, até porque eu não viria aqui se ela não tivesse sido boa mesmo com tudo, né, falar pra vocês. Mas eu acho que pode inspirar vocês, passar um pouco de confiança. Eu também estou passando pela quarentena, eu também estou descobrindo coisas nessa fase. Enfim, gente, minha viagem foi uma coisa muito inesperada, de verdade, assim. Tava numa fase de acreditar bem pouco em mim, mas mesmo assim eu não deixei de ser legal com as pessoas, de ajudar quando eu podia. E aí, quando a oportunidade bateu na minha porta, eu tava num momento em que eu falei, meu, vou me levantar, eu vou começar de baixo, vou dar aulas em academias desconhecidas mesmo. E eu tinha algumas metas pro ano que viria, né? Que seria ter um emprego fixo, que era uma coisa que tava fazendo muita falta pra mim, e comprar um iPhone. Parece bobo, pra produzir conteúdos pra vocês, porque as pessoas sempre apoiaram muito o meu canal, e estudar, ter as minhas coisas num aparelho só, enfim, era uma meta que eu tinha. Só que eu não sabia nem como eu ia conseguir, mas eu tive fé que eu iria ter um emprego fixo e que eu iria ter um iPhone naquele ano e trabalhar com o que eu amo, que é a dança. Eu fui pegar um ônibus e eu encontrei um vizinho meu, que inclusive é um amigo de infância, e que ele tava viajando já tava no segundo, terceiro ano que ele ia viajar. Tava naquele procedimento de conseguir montar o grupo em si pra viagem. Foi aí que ele me perguntou se eu tinha interesse em viajar pra dançar e, tipo, imediatamente eu respondi que sim, até porque eu tava decidida, né, de que eu iria seguir com a dança e tal, com a área artística. Só que assim, eu não imaginava que aquela oportunidade bateria na minha porta e que serviria naquele momento, porque eu tava com a autoconfiança muito lá embaixo. Por mais que eu respondesse aquela pergunta com entusiasmo, eu não pensei que fosse servir pra aquele momento, né? Mas aí a gente foi levando pra frente. Enfim, então eu me joguei, não coloquei limite, e lá tive anjos assim, que eu fiquei, gente, da onde caiu? O que eu fiz pra merecer tanta coisa boa, tanta coisa positiva assim? Foi um momento em que a vida me mostrou que, meu, eu estava fazendo coisas que me levaram a essas emoções. Em momento nenhum eu corri atrás de pessoas que contratam, sabe? Eu não corri atrás disso em si, dessa experiência, mas atitudes minhas, legais, que eu estava plantando, mesmo às vezes não me sentindo suficiente, ou enfim, uma hora conspirou. E lá, galera, uma outra coisa que reflete nessa situação que a gente tá passando é a liberdade. Por mais que eu tivesse a minha vida,
Por mais que eu tivesse o meu trabalho, já que eu fui contratada, já que eu tenho os meus direitos, era como o presidente, entendeu? Agindo com incoerência e todo momento que você precisa de ajuda, aquela pessoa parece que tá tramando pra te pôr pra baixo, sabe? Parece que tá usando o seu problema como um segredinho pra te afundar mais. Foi o tipo de líder que eu tive. Mas eu me joguei, eu não sabia como seria, mas eu me joguei, eu precisava me jogar, eu precisava viver aquela experiência. Então, todo esse meu sentimento de me sentir incapaz naquele momento me deu forças, sabe? Por isso que eu quero que vocês entendam que às vezes a gente pira, mas às vezes faz parte do procedimento, sabe? Tô pirando, mas é normal? Não tem como, somos humanos, somos sensíveis e somos sujeitos a todo tipo de emoção, faz parte. E até então, eu criei a maior expectativa, né, sobre a viagem inevitável. Eu não tinha expectativa do que eu viveria lá, de como seria necessariamente a viagem, mas a minha expectativa é de que seria incrível, do começo ao fim, e tinha tudo pra ser incrível. Logo nos ensaios, eu já vi que eu teria um pouquinho de problema com o meu líder. Não um problema, mas eu teria que ter paciência. E tudo bem, sabe, pra mim. Inclusive, me orgulho muito da pessoa que eu fui lá, que eu me dediquei a ser. Em momento nenhum eu procurei guerra com o meu líder e tudo mais. Até a página 2, isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, inclusive. Até a página 2, né, galera? E uma coisa que eu colhi muito de lá, a diferença da minha vida aqui pra vida que eu tive lá, que aqui a gente tem a nossa vida, o nosso trabalho. A gente é uma pessoa na nossa casa, no nosso trabalho a gente é outra. A maioria das vezes a gente se dedica pra ter as melhores energias fora de casa, no trabalho, pra passar aquela impressão, ou até pra manter o ambiente mais saudável. Às vezes é assim, inevitável, né? E você acaba explodindo em casa, com as pessoas erradas. E quando você vai pro trabalho, você não conhece 100%, por que você vai ir, você vai voltar? Então, em casa você vai ter suas piores versões, de repente, e no serviço as melhores, então você não consegue conhecer as pessoas de verdade. Então você acaba, por exemplo, quando você tem um mal entendido com alguém, ou alguém pensar algo de negativo de você, você só tá bom, cada um pro seu canto e pronto, sabe? Você meio que desiste daquilo. Então você perde muitas amizades, perde de conhecer as pessoas verdadeiramente. Querendo ou não, a gente é acostumado com isso, a gente é acostumado a vir de repente no transporte ou no trajeto mesmo pro trabalho, pensando em como você vai agir, o que você vai fazer diferente, lá você faz. Então é tudo muito pensado, né? Até porque o trabalho ele exige uma postura diferente e tudo mais. Enfim, e lá você trabalha com as pessoas que você vive. Tem muitos casos de que você dá muito bem com a pessoa no palco, porque o profissional bate muito, porque você entende muito de que a energia tem que fluir lá no palco, de que o show não é só pra você, é pras pessoas que estão assistindo. Quando você entra nesse acordo, você vai se dar muito bem com a pessoa no palco, de fato, não importa quem ela é por trás. E como lá você é obrigado a manter essa energia boa com todo mundo, a ser você, mas tentar o seu melhor de você o tempo inteiro, assim, sabe? Por respeito, porque você precisa respeitar as pessoas, você acabou de conhecer, querendo ou não. Pra você respeitar, você tem que conhecer os limites e tudo mais. E às vezes pra essa energia ruim não ir pro trabalho mesmo, você acaba vendo que você tá se esforçando muito pra se dar bem com pessoas que você nem conhece, sabe? Você tá se esforçando conhecer pra você respeitar. Então, tipo assim, isso aflora muito na sua família, porque às vezes você não se importa em se dar bem com a sua família, a entender as pessoas que estão na sua casa. Às vezes você tem um preconceito com a pessoa que tá na sua casa, mas não tem com a pessoa que tá na rua porque você tem respeito, sabe? Tudo na vida é percepção, sabe? Se você é esse tipo de pessoa, você não precisa se culpar, mas eu acho que você precisa se permitir viver. É percepção e você vai perceber vivendo, porque as emoções vão vir de verdade, você vai sentir de verdade, e é por isso que você vai saber o que é melhor pra você vivendo. A sua realidade ela é diferente da minha. Pode ter coisas da minha realidade que vai complementar na sua, que vai te fazer bem, ou que vai te ajudar ali, você vai por ali, mas não vai por aqui, você vai saber. Então você tem que se permitir viver experiências, claro que com muita cautela, claro que com muito amor próprio, né? Não se coloque em situações, enfim, sabe? Pense antes, mas viva. Vive intensamente, viva o momento, procure achar as emoções que aquele momento te propõe pra você entender. E é por isso que quem não vive essa quarentena vai sair perdendo. Ai, menina, é ridícula. Quero. Não, eu tô conversando com o público. Ela sempre quer aparecer assim, despretensiosa, assim, gente. De um jeito ou outro. Aparece. Vai cortar, vai aparecer? Quer pôr um pocinho pra mim? Vou pôr. A minha é muito fofo, né? É uma causa que tá vindo
pra você viver obrigatoriamente. Você querendo ou não, você precisa ficar em casa. Só que tem pessoas que não sabem lidar, que preferem fugir dessas emoções que sufocam e não entendem que essas emoções que às vezes sufocam fazem parte do procedimento pra você ser uma pessoa melhor, pra você ter percepções. E, gente, pelo motivo do nosso corpo pedir coisas novas, às vezes a gente fica de saco cheio e a gente só sabe reclamar. Mas sempre que vier esse sentimento de insatisfação em ter que ficar em casa, em só querer comer, só querer deitar, lembre-se de que vocês têm tudo isso. Vocês têm a casa que vocês precisam ficar. Vocês têm a comida que vocês só pensam em comer. Vocês têm tudo que vocês pensam em fazer. Então faça com gosto, já que é o momento. Quando vocês se cansarem, vocês olhem pra situação e vocês pensam em uma outra coisa que vocês podem descobrir. De repente, costurar, que é uma coisa que eu tenho feito. E assim vai. Gratidão, gente. Entenda que vocês só vão ter aquilo de verdade e intensamente quando vocês forem gratos. Quando vocês reconhecerem e falarem, nossa, eu tenho isso. Aí você vai querer aproveitar isso com gratidão, com intensidade. Então sejam gratos, porque se vocês não forem, a vida vai ensinar vocês a serem a gente, né? E a gratidão é um passo principal para vocês terem algo de novo na vida de vocês. Então quando vocês pensarem em ter uma outra coisa, vocês sejam gratos pelo que vocês têm hoje. Porque a gratidão vai ser um sentimento que vai te trazer gratidão de coisas maiores. Enfim, é inexplicável, né? Eu não sei explicar. Mas que Deus tome em frente da situação que a gente não pode fazer nada e que a gente tem, a gente consiga usufruir da melhor maneira, com gratidão. Porque se você é grato, você tem tudo, né? Se você é grato, você tem. Você é grato, você está satisfeito. Acho que é isso que eu quis dizer desde o começo. Não importa o que você está passando, o importante é você se levantar, tá bom? Vou fazer um livro, vou escrever um livro agora.